Primeiro livro de Enoque. Enoque no paraíso. Capítulo 70. 1. Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da terra. 2. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. 3. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. 4. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Enoque com o Filho do Homem. Capítulo 71. 1. Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. 2. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. 3. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. 4. Então caí sobre minha face diante do Senhor Deus. 5. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. 6. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do Santo. 7. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. 8. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. 9. E no meio destas pedras vi línguas de fogo vivo. 10. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. 11. Então o serafim, o querubim e o ofanim rodearam Nã. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. 12. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. 13. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. 14. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. 15. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão, e pura, e seu manto era indescritível. 16. Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. 17. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. 18. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. 19. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. 20. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. 21. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. 22. Ele disse: Em ti ele conferirá a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. 23. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. 24. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. 25. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre e sempre. 26. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. 27. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. Livro do Curso das Luminárias Celestes. O Sol. Capítulo 72. 1. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. 2.
toda conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que o novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. 3. Esta é a primeira lei das luminárias. O Sol. 4. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. 5. Eu vi 6 portões onde o Sol sai e 6 portões onde o Sol se põe. 6. Em cujos portões também a Lua nasce e se põe. 7. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem nas 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do Sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. 9. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu, toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. 10. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. 11. O Sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. 12. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. 13. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do Sol. 14. E no quarto portão, através do qual o Sol com a Lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. 15. Quando o Sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. 16. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. 17. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. 18. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. 19. O Sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. 20. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. 21. O Sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. 22. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. 23. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o Sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. 24. E o Sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. 25. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. 26. Então o Sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. 27. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. 28. Então o Sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. 29. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. 30. Então o Sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. 31. Naquele período é prolongada desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. 32. O Sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste. 33. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. 34. De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. 35.
Naquele período a noite é de 11 partes, e o dia 7 partes. 36. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. 37. E se põe no oeste no primeiro portão. 38. Naquele período é novamente prolongada tanto quanto o dia. 39. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. 40. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. 41. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. 42. Naquele período é encurtada em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. 43. O dia é de 7 partes. 44. Então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. 45. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. 46. Naquele período, a noite é encurtado em seu comprimento. 47. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. 48. Então o sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. 49. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. 50. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. 51. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. 52. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. 53. Esta é a lei e o progresso do sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. 54. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama sol para sempre e sempre. 55. E assim sobe o grande luminar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo como o Senhor ordenara. 56. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. 57. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais.